Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de André, Augusto, Apolo e Alexandre e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre esse nome. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome André. André significa másculo, viril, masculino. André é um nome masculino que tem origem no grego Andrés. O mesmo é calcado no elemento andrós, que significa homem, másculo, viril e chegou ao português através da versão francesa que é escrita da mesma forma. Para os franceses, no entanto, este nome é mais comumente utilizado como um sobrenome, de acordo com a regra da onomástica da língua francesa. É um nome bíblico, mencionado no Novo Testamento como o primeiro discípulo de Jesus Cristo, que também era irmão de São Pedro. De acordo com a tradição, o apóstolo André pregou o Evangelho ao longo do Mar Negro. Ele foi crucificado em uma cruz que tinha o formato da letra X, chamada Crux decussata. Segundo a lenda, André teria solicitado ser crucificado desta forma por não se achar digno de ser morto da mesma forma como Jesus Cristo. Por isso, este formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. Santo André é padroeiro da Escócia, Rússia, Romênia e Grécia, e teve seu nome adotado por 3 reis da Hungria. É um nome muito comum em todo o mundo cristão e pode ser visto em diversas grafias. Tornou-se popular durante a Idade Média e em Portugal, onde foi encontrado em documentos datados do século XIII, através da forma antiga Andreu. A variante italiana Andrea chegou ao Brasil como um nome feminino, se transformando em Andréa. Origem do nome André. Origem, grega, bíblica. Significado do nome Augusto. Augusto significa sagrado, consagrado, extraordinário. O nome masculino Augusto carrega significados associados à excelência. Isto acontece, pois ele deriva da palavra em latim augere, que significa aumentar. Ele foi utilizado pela primeira vez como um termo de autoelogio pelo imperador romano Otávio, século I a.C. Augusto tem origem no latim Augustus, que também apresenta os significados de sagrado, consagrado e extraordinário. Dessa forma, este bonito nome masculino carrega consigo características de excelência. O nome Augusto ao longo da história. O nome Augusto foi um título acrescentado aos imperadores romanos com a intenção de adicionar a ideia de que eles seriam pessoas sagradas. O título foi utilizado inicialmente pelo primeiro imperador romano, Caio Otaviano Júlio Turino. Esse imperador passou a se chamar Caio Júlio César Otaviano Augusto, mais conhecido como Otaviano, Otávio Augusto ou simplesmente Augusto. Augusto era sobrinho-neto de Júlio César, que o adotou como filho herdeiro em testamento. Ele ficou conhecido como o imperador que permaneceu mais tempo no poder, 44 anos. Esse período ficou marcado inicialmente pela Pax Romana, Paz Romana, uma temporada de paz, onde não aconteceram invasões bárbaras. O mês de agosto foi nomeado em homenagem a Augusto, que faleceu neste mês, chamado anteriormente de Sextilis. Popularidade do nome Augusto. Ao longo da história, destaca-se também o filósofo francês Auguste Comte, de 1798 a 1857, o fundador da sociologia. Na Polônia, o nome chegou a ser adotado por 3 reis poloneses. Na forma feminina, algumas imperatrizes também utilizaram o título Augusta. Este nome chegou à Inglaterra através da Casa de Hanover no início do século XVIII, tornando-se muito popular entre os falantes da língua inglesa. Em Portugal, apareceu no Almanaque Estatístico de Lisboa em 1838. Atualmente, o nome Augusto pode ser encontrado com maior quantidade de registros em países como a Guatemala, as Filipinas, o Peru e o México. Nomes compostos com Augusto. O nome masculino Augusto pode dar origem a bonitos e significativos nomes compostos. Entre eles, podemos destacar Pedro Augusto, Pedra Sagrada, Rochedo Venerável, Carlos Augusto, Homem Sagrado, César Augusto, Imperador Sagrado, Otávio Augusto, o 8º Filho Sagrado, José Augusto, Acréscimo Sagrado do Senhor. Origem do nome Augusto. Origem, latina.
Significado do nome Apolo. Apolo significa o que não morre, o que dá vida, espírito do calor, destruidor, beleza viril. Forte e imponente, o nome masculino Apolo tem origem grega e vários significados associados a ele. A partir dos elementos gregos apo, que significa longe, e olimi, que significa morrer, o primeiro significado associado seria o que não morre ou o que dá vida. Outra possibilidade de origem é a partir da palavra Apollon, que significaria espírito de calor. A partir do verbo apolimi, que significa destruir, este nome poderia significar ainda destruidor. Alguns estudos também apontam que o significado do nome Apolo seria beleza viril. Este significado estaria mais associado à figura do deus Apolo e de como ele é descrito nas histórias mitológicas. Apolo na mitologia grega. Apolo é o nome do deus do sol e das artes nas mitologias grega e romana. Filho de Zeus, o deus dos deuses, e Leto, deusa do anoitecer, ele é uma das principais divindades da mitologia grega, conhecido por ser um dos 12 deuses do Monte Olimpo. Apolo era aquele que dirigia o carro de sol através dos céus, responsável por fazer nascer o dia e sustentar o sol no céu. Apolo também é o deus da música, da dança, da poesia e da medicina. Ele é descrito como o deus mais belo entre todos os deuses, com uma aparência física muito atraente e sedutora. Popularidade do nome Apolo. O número de registros de Apolo tem aumentado gradualmente desde a década de 1940 ao redor do mundo. A partir de 1970, verificamos um aumento mais acentuado, embora ainda sejam poucos os brasileiros registrados com este nome. Atualmente, o nome Apolo pode ser encontrado com maior quantidade de registros em países como Uganda, México e República Democrática do Congo. De acordo com a adaptação linguística de cada país, as variantes de Apolo mais comuns são Apollo, em italiano, inglês, belga e holandês, e Apollon, em francês. Apolline é a sua variante feminina. Origem do nome Apolo. Origem mitológica. Significado do nome Alexandre. Alexandre significa protetor do homem, defensor da humanidade, o que repele os inimigos. Tem origem a partir do nome grego Alexandros. Seu significado é o resultado da junção do verbo alexo, que significa repelir, defender ou proteger, e do vocábulo andros, que quer dizer homem. Popularidade. Este bonito nome masculino, cuja versão feminina é Alexandra, é largamente utilizado ao longo dos anos em todo o mundo. Facilmente se encontra uma personalidade registrada com esse antropônimo que carrega o sentido de valentia, força e coragem. Personalidades. Na mitologia grega, por exemplo, Alexandre designava Paris, conhecido por ter derrotado Aquiles com uma flecha no seu calcanhar, na Guerra de Troia. Na Bíblia, Alexandre é mencionado através de vários personagens do Novo Testamento. Há também alguns santos, tal como o príncipe Alexandre Nevsky, o herói russo que ficou conhecido como defensor da Santa Rússia. O nome foi difundido mundialmente especialmente através de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre, o Grande. Esse rei da Macedônia foi considerado o mais famoso conquistador do mundo antigo. A partir dele, o nome chegou à Inglaterra medieval na forma francesa Lissaundre. Em Portugal foi encontrado em documentos datados da segunda metade do século XVII. Alexandre Magno reinou entre os anos de 336 e 323 a.C. e teve como educador, por solicitação do seu pai, o filósofo grego Aristóteles. Apesar do pouco tempo de vida e de reinado, foi um dos poucos governantes que alcançou um império tão extenso em tão pouco tempo. Origem do nome Alexandre. Origem grega. E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.